Olha, muitas mulheres já passaram ou vão passar por isso. Ondas de calor, menstruação irregular, o humor fica alterado completamente. Além disso, também diminui o desejo sexual. Gente, estamos falando do climatério. A gente vai tirar dúvidas com quem entende do assunto. Convidamos, por isso, a nossa querida doutora Emília Alexandrino, já está aqui no estúdio com a gente. Ela que é ginecologista, obstetra. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda aqui ao nosso Doutor Me Consulta. Olá! Olha, agradeço muito sua participação aqui, doutora. Eu já pergunto, explica melhor pra gente o que é climatério. Bem, o climatério é um período de transição da vida reprodutiva da mulher para uma vida em que ela não vai mais ser sexualmente reprodutiva, falando. Esse período, ele está compreendido, não é uma coisa muito taxada, muito engessada, mas ele está compreendido ali entre os 45 e os 55 anos de idade, às vezes podendo se estender até os 60, tá? Dentro do climatério está inserido a menopausa. A menopausa geralmente é ali em torno da última menstruação. Quando você tem... É um conceito um pouco assim, difícil da gente falar, de ser entendido, porque quando você tem o período de 1 ano da menstruação, 1 ano que você não menstrua mais, é que a gente fala que a menopausa se estabeleceu, né? Então você tem as alterações hormonais, que você constata isso através, inclusive, das dosagens desses hormônios, dosagens feitas por exames de sangue, e que você pode ali realmente constatar e confirmar que você está entrando nessa fase. E aí, nessa fase, surgem diversos sinais e sintomas que a gente poderia estar explicando para as meninas em casa? Gente, eu vou falar aqui, inclusive eu trouxe aqui uma colinha para falar, porque eu não quero deixar de falar alguns deles. E vocês vão se identificar, tá? Para ver em qual deles vocês estão aí se encaixando, e às vezes em mais de um. Verdade. E é até interessante você de casa saber que esse recado é para as mulheres, saúde feminina, mas também para o seu companheiro entender, porque é um turbilhão de sentimentos, sensações, para os parentes em casa entenderem, porque realmente é uma fase diferente, uma fase nova da mulher, que todas nós, como a gente reforçou, ou já passaram ou vão passar. Por favor, fique à vontade, doutora. Então, olha, nós temos as dores de cabeça, a urgência urinária, incontinência urinária. Isso é uma coisa hoje em dia tão frequente no consultório, muito mesmo, e elas ficam incomodadíssimas com isso. Tontura, alterações da memória, alterações do sono, do humor, ansiedade, depressão, diminuição da libido, ganho de peso, os calores excessivos, as ondas de calor e também a sudorese excessiva. Porque tem aquelas que dizem que está queimando, né? Que sente aquele fogacho enorme, aquela queimação embaixo dos pés. Mas tem também a sudorese excessiva, de molhar a roupa mesmo, de incomodar, de ficar constrangida. O despertar noturno, a dificuldade de conseguir conciliar o sono novamente. Às vezes se levanta no meio da noite 2, 3 vezes porque quer ir ao banheiro urinar. E quando volta para a cama não consegue mais conciliar o sono, né? Tem a insônia também. A queda de cabelo, as palpitações, a pele fica mais fina, tá? Mais seca. O enrugamento da pele, ele vem com uma velocidade bem maior nesse período. Então, gente, tem que se hidratar. Tem que passar creminho mesmo, tem que viver, como eu digo, se lambuzando de tudo que é creme, tá? O aumento dos problemas e riscos cardiovasculares, isso aqui é uma coisa bem séria, né? O sangramento vaginal, o sangramento uterino anormal, que a gente hoje tem até uma siglazinha na ginecologia obstetrícia, que às vezes a gente coloca quando solicita ultrassom e tem gente que não sabe. Que é a sua? É o sangramento uterino anormal, muito comum nesse período. Tá? A atrofia vulvovaginal, a secura vaginal, né, o ressecamento da vagina, que incomoda muito as mulheres no ato da relação sexual e também, mesmo quando não tem relação sexual. Elas sentem irritabilidade na vagina, sensação de coceira, uma ardência quando vai fazer xixi, tá? Quando vai urinar. E a coceira genital. Esses são, assim,
a maioria desses sintomas, eles são bem comuns nesse período da menopausa, do climatério. E alguns deles podem aparecer em outras fases, né, da mulher. Mas com certeza nesse período, se você está conseguindo aí lembrar de que você sente algum desses, você já pode ficar alerta. Verdade. Doutora, tem participação aqui da telespectadora Ana Cláudia, do bairro Alvorada. Ela pergunta o seguinte: tenho como evitar os sintomas do climatério? Tem como escapar? Olha, tem, porque se você vai constantemente ao ginecologista, né, você faz os seus exames rotineiros, anuais, e você começa ali a identificar alguma coisinha no início, você já pode ir fazendo as suas dosagens hormonais, aí você já vai usar uma medicaçãozinha, e tem medicações para cada período, entende? Que se encaixa ali em cada período e para cada sintoma. Se você tem, vamos dizer, começa a identificar que você está começando a sentir aqueles calores, está acordando no meio da noite com aquele calor, com aquela sudorese e tal. Aí você procura o ginecologista, ele já identifica ali uma alteração hormonal, o seu FSH e o LH estão subindo, o estradiol está baixando, e aí você já começa a fazer uma reposição hormonal ali, desde que sejam avaliados todos os parâmetros, todas as indicações e contraindicações. Isso vai depender caso a caso, né? Porque nós temos aí os riscos tromboembólicos, tem que ver se essa mulher é uma mulher que tem diabetes, que tem hipertensão, que já tem obesidade, o que é que a gente pode estar, quer dizer, as comorbidades que ela tem, para você encaixá-la num determinado plano terapêutico e fazer a coisa certa. Se é uma paciente que ela diz, doutora, mas eu morro de medo porque na minha família tem muito caso de câncer, eu tenho medo de usar hormônio, porque diz que hormônio causa câncer, né? E ela se queixa mais de um ressecamento de vagina. E agora eu não consigo mais lubrificar. Quando eu vou ter relação com meu esposo, com meu marido, aí eu fico ali e fico meio constrangida, porque ele fica me perguntando, por que você não lubrifica mais? O que é que está acontecendo? Você não sente mais nada e tal? Tem que lubrificar sim, tá? E se precisar de ajuda, tem uma coisinha mágica hoje em dia, que são os hidratantes vaginais. São maravilhosos, você usa esses hidratantes ali 2 vezes por semana, não só quando está na menopausa, viu gente? Fora do período da menopausa também, muitas vezes a gente precisa recorrer a esse suporte, né? E usa ali 2 vezes na semana os hidratantes e vai ficar com a vagina mais trófica e tudo mais. Tem os cremes vaginais à base de hormônios locais, que vai ter ação só local, só ali na vagina. Tem o laser vaginal, que é maravilhoso. Com 3 sessões de laser, você restaura toda a capacidade de lubrificação e o trofismo da vagina da mulher. Então, quer dizer, aí tem aquelas que dizem assim, mas eu agora só ando tão irritada, olhou para mim, eu já estou chorando, eu brigo por tudo, eu não consigo mais, como se diz, ser aquela mulher que eu achava equilibrada. Tá. Então, ela vai ter o suporte da parte emocional, da parte cognitiva. Doutora, eu não tenho mais memória, me esqueço de tudo, né? Então, assim, gente, o corpo da mulher é uma coisa, é uma máquina maravilhosa, mas toda interligadinha, tá? Toda interligadinha. Então, a gente tem vários mecanismos hormonais que vai desde o hipotálamo, neurohipófise, adenohipófise, tireoide, os ovários, as suprarrenais. E tudo isso tem mecanismo de feedback positivo e negativo. Então, quando está faltando um hormônio no ovário, ele manda um recadinho lá para a hipófise para mandar mais para o ovário fabricar. Então, tudo isso tem que funcionar de uma forma equilibrada. Quando você tem o déficit hormonal que começa, aí pronto. Aí você tem que ter suporte para poder colocar a mulher de novo nesse equilíbrio, vamos dizer assim, homeostático. Muito importante, viu? Olha só, dicas importantíssimas para nós mulheres. Tem outra perguntinha aqui, vamos lá, daqui a pouquinho tem também o nosso momento das plaquinhas mito ou verdade, viu? Mas essa aqui, encerrando a participação das telespectadoras, a Marta Batista pergunta o seguinte, ela é lá do Jardim Primavera. Tenho 43 anos, gostaria de saber se o período do climatério aumenta a quantidade das vezes que devo ir ao ginecologista. Com certeza. Nesse período, a gente deve ficar atento. É uma oportunidade que você tem de estar conversando e investigando algumas outras doenças. Porque pressão alta, diabetes, obesidade, né?
essas pacientes, riscos de infarto, de trombose, problemas cardiovasculares, que tem tudo a ver com a diminuição ou aumento do estradiol no organismo. Tá? Então vai ter uma variabilidade também do colesterol, das taxas do colesterol bom, do colesterol ruim, que a gente chama, né? do HDL, do LDL, do VLDL. E tudo isso você pode estar realmente investigando e tratando coincidentemente com os sintomas propriamente ditos que são só da menopausa. Tá? Então é uma oportunidade, como eu digo, de você estar fazendo o seu checklist, tá? De estar investigando a mama, de estar vendo. Por quê? Porque as doenças degenerativas e os cânceres, eles vão acometer as mulheres mais nesse período também. Né? E a menopausa ela pode acontecer de forma precoce. Né? Então, esse período do climatério, ele é elástico, tá? Ele é um pouco elástico, por isso que eu digo que não é aquela coisa taxativa, engessada, como coloca o Ministério da Saúde, que as mulheres só podem ser atendidas na consulta de climatério dos 45 aos 55. Se ela tiver com 44, ela não passa para consulta, não consegue marcar. Se ela tiver com 56, ela já vai para a geriatria. Então, não é bem assim, tá, gente? É tanto que no consultório privado, no consultório particular, a gente atende e a gente orienta, fugindo dessa faixa aí. Certo. Doutora, vamos agora para a participação, um momento rapidinho, ping-pong aqui dos mitos ou verdades. Vamos aí, tem as plaquinhas aqui ao seu lado, né, que a senhora vai estar utilizando agora. Vamos lá, mito ou verdade? É possível passar pelo climatério sem ter sintomas? Mito ou verdade? Me diga aí. Mito. Não tem como, né? Tem pacientes que dizem, eu não senti nada. Antigamente era mais comum a gente ver aquelas pacientes que moravam no interior, que tinha aquela vida tranquila, que ficava só em casa, ouvindo ali o cantar do galo e tal, o mugido das vaquinhas, não tinham tanto estresse e tudo mais. Mesmo assim, elas não tinham, era o diagnóstico e a identificação por falta de acesso aos serviços de saúde para identificar realmente essa gama de sintomas e alterações que acontecem nesse período. Tá? Então, vai acontecer sim, pelo menos uma dor de cabeça, um ressecamento de vagina, a unha que está mais quebradiça, o cabelo que está caindo, a vagina que ficou seca, as brigas que estão mais constantes, a labilidade emocional, a insônia, alguma coisa vai acontecer. O sangramento uterino anormal, né? Alguma coisa vai acontecer. Tá, e às vezes acontece um monte delas. Verdade. Então, mito. Vamos aqui, olha, nesse ciclo é comum diminuir a libido? Mito ou verdade? Vamos lá. Verdade verdadeira. Verdade. Então, assim, o que a gente pode fazer para isso não acontecer, né? Gente, tem vários fatores aí envolvidos, tá? Tem os fatores hormonais, a gente tem que dar um jeito de colocar esses hormônios, como se diz, mais equilibrados nessa fase. E tem várias opções. Tem os hormônios propriamente ditos, que você vai prescrever ali, que são medicamentos. Tem os fito-hormônios, né? Os fitoestrógenos. Tem algumas plantas, tem as medicações mais fitoterápicas, né? Tem a parte mais, como que você fala, que você vai ali para as medicina alternativa, né? Que você vai fazer yoga, que você vai ter um acompanhamento. Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de esquecer, de falar para vocês é a importância da atividade física e dos hábitos saudáveis de alimentação, de exercício ao ar livre, de você fazer caminhadas, de você fazer coisas que lhe dão prazer, tá? Eu gosto de dançar, eu gosto de pintar, eu gosto de pintar ao ar livre, eu gosto de fazer... Então, assim, essas coisas vão melhorar muito a tua parte emocional, porque isso aí fica bastante alteradinho nesse período. Verdade. Tá? Doutora, eu quero muito agradecer a sua participação, foi ótimo a gente conversar aqui, obrigada de coração, participando aí do nosso quadro Mito e Verdade também. Doutora, seu recado foi importante, vamos viver, é uma fase que a gente não precisa encarar como um luto, mas sim como um recomeço de uma nova fase como mulher. Doutora, obrigada, até a próxima aqui, vamos falar de outros e outros temas, porque foi incrível o nosso bate-papo, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, tá? E queria dizer para vocês só o seguinte, realmente é importante hoje em dia fazer que essa terceira fase da vida da mulher, hoje em dia as mulheres vão viver mais de 1/3 de suas vidas nesse período. E é bom mesmo, porque a expectativa de vida da mulher aumenta a cada dia, né?
e elas precisam ter qualidade de vida. Então precisam procurar ajuda, tanto dos médicos como dos paramédicos, e ter hábitos bem saudáveis de vida, que isso vai melhorar bastante. Obrigada, doutora. Gratidão pela nossa entrevista. A gente vai ficando por aqui. Super beijo no coração de você. Já sabe, pode acompanhar a gente na rede social, aqui também pela TV, canal 12.1 no SBT, e tá sempre participando conosco, viu? Até a próxima edição. Tchau, tchau.